nome do Senhor Jesus. Amém. Receba o servo de Deus quando dá salva de palmas. Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Paz do Senhor, homem de Deus. Passei por ali, depois eu vi, eu digo, eu estou me lembrando dele, meu mente é só Jesus. Ô glória. Tá aqui, ó. Benção, hein? Eita, tá de pé. Glória a Deus. Pude conhecer o varão ali, a esposa, na casa do pastor Leandro. É o que? É o tio? Glória, que Deus abençoe em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a todos, é uma honra. Glória a Deus. Deixa Deus continuar te usando, assim como vem te usando, em nome de Jesus. Irmãos, hoje é culto de Santa Ceia, em nome de Jesus. Prometo, em nome de Jesus, não estender muito, mas eu tenho certeza que Deus vai falar ao nosso coração, amém? Abra a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número... Aleluia. Mateus, capítulo número 26. Mateus, capítulo número 26, versículo de número 36. Quero agradecer a minha família, a minha esposa, as crianças, que Deus possa abençoar em nome de Jesus. A todos vocês que estão aqui, os obreiros, pastores, que estão aqui em minha retaguarda, músico, sonoplasta, aleluia, todos homens abençoados, aleluia, por Deus, irmãos que estão ali fora, aleluia, juntamente com a pastora, aleluia, recebendo o povo, os irmãos, os visitantes, que Deus possa abençoar. Quer dizer, para os irmãos aqui, antes de eu ler a Bíblia, irmão, Deus, no momento que a gente vai abrindo a boca, Deus ele vai falando. Levanta a mão, o irmão está lá atrás, lá, o irmão sempre fica na porta lá. Isso, segura a mão. Outro irmão que está do outro lado lá, os irmãos estão lá atrás lá. Isso, a pastora está ali atrás. Os irmãos ficam aqui na retaguarda. Levanta a mão, músico. Os irmãos ali do sonoplasta, levanta a mão, levanta isso. Levanta, segura, pode segurar, segura. Aleluia. No mundo espiritual, meus irmãos, você não tem noção, aleluia, do que é, aleluia, não que os que estejam aqui dentro, aleluia, sejam menores, mas cada um de vocês que estão aí, Deus colocou uma responsabilidade e tal. Quem sabe chega um jovem, tem um jovem ali para receber, os irmãos que estão ali para receber, Deus tem presente da parte dele para com a vida de vocês, amém? O sonoplasta que está aqui, o músico está aqui, os pastores que estão aqui. Eu nunca vi um trabalhador que trabalha para Jesus não ser pago por ele. O pagamento do homem, a gente trabalha o mês inteiro, você que trabalha o mês inteiro, tem um pagamento, às vezes você fica feliz, opa, caiu todo, caiu 13º, 14º, 15º. Jesus paga mais que isso, amém? Que Deus continue usando vocês, amém? E o nome de Jesus seja glorificado, e que aqui venham ser levantados mais obreiros, mais pastores, mais pessoas, aleluia, as pessoas que estão colaborando aqui com essa obra, que Deus possa abençoar de uma forma extraordinária, amém? Aplauda Jesus. Vamos dar só mais um pouquinho o microfone, só mais um pouquinho, glória a Deus, amém. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus, capítulo de número 26, 36, versículo 36. Em seguida foi com eles a um lugar chamado Getsemane, e disseram aos seus discípulos: sente-se aqui enquanto eu vou ali. A igreja disse ao final: enquanto eu vou ali, glória. E levantando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fique aqui e... A igreja diz e o quê?
Não entendi. Isso, em outras traduções vai dizer assim: vigiai comigo. Amém? E adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, isso é Jesus falando com Deus, se possível, que passe de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e... Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim: não basta só orar. Fala, tem que vigiar. Diga, Jesus falou: vigiem e orem. Olha para cá. Quando eu estava lendo essa mensagem, já senta rapidinho. Quando eu estava lendo essa passagem, é algo muito interessante, né? Às vezes a pessoa sai, eu trabalho de Uber, sabe, irmão? Entre aspas. Trabalho mais pro reino, só Jesus em minha vida. Tenho clamado a Ele misericórdia, pedindo força a cada dia. Mas você que está no trânsito, a pessoa brigar no trânsito o dia todinho e depois, aleluia, ir lá e chorar. E cadê a vigilância? Não vigiou o dia todo e nós está de joelho, pedindo bênção para Jesus, sem vigiar. Então Jesus diz assim, ó: vigiem e orem. Porque no momento que nós estamos vigiando, se tem algo que desagradou o Espírito Santo, no momento da oração ele vai dizer: tu fez o que não era certo. Ô Jesus, me perdoa pela falta de vigilância. E a gente vai começar a vigiar mais. Sim ou não? Vamos ler o texto. Aleluia. Então, em uma hora vocês puderem vigiar com... Foi lá na frente. Retirou pela segunda vez e orou de novo, dizendo: meu Pai, se possível, meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim, sem que eu o beba, faça a tua vontade. Versículo 43. E voltou e achou outra vez dormindo, porque os olhos dele estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Ou seja, Jesus mandou eles vigiar e orar de novo. Então voltou para os discípulos e lhe disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Eis que é chegado a hora que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levante-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Coloca a Bíblia no teu assento, em nome de Jesus, e fique de pé. Deus tem 3 palavras, vamos dizer assim, nessas 3 palavras, Ele vai dar a revelação daquilo que o Espírito Santo de Deus, Ele trouxe ao nosso coração. A primeira palavra é vigilância. A segunda palavra é oração. Porque a oração é sinônimo de orar e ter ação. Não basta orar e ficar estacionado. O vaso de Deus foi usado aqui para falar a respeito de dízimo, fidelidade. Dízimo significa fidelidade a Deus. Oferta, gratidão por o que Ele tem feito. A palavra que o Senhor colocou aqui no nosso coração é vigiar, orar. E a última palavra que Jesus deu para os seus discípulos é: eles estavam com os olhos pesados, estavam, ali dormindo, vamos dizer assim. E a palavra foi essa. Toca no irmão que está do outro teu lado. Levanta-te. Diga: levanta-te.
Por que que aquele que assinou o decreto de vitória para a tua vida já ressuscitou? Eu vou falar de novo. Aquele que assinou o teu decreto de vitória já ressuscitou. Oh, glória. Minha pastora, nós não estamos num culto triste, não. No culto ao qual nós viemos se entristecer, não, nós viemos se alegrar. Porque Jesus já está vivo. A Santa Ceia representa nós se lembrarmos do sacrifício que foi feito na cruz do Calvário por mim e por você. E nós devemos lembrar isso como gratidão, amor. Ele amou tanto que ele se entregou. Mas hoje ele está aqui no nosso meio, oh glória. Ele ressuscitou, como usou aqui o pastor Leandro, dizendo: ele está vivo. Senta no seu lugar. Que Deus venha revelar a palavra dele e o seu nome venha ser glorificado em nome de Jesus. Irmãos, o texto a qual nós lemos aqui vai falar a respeito de Jesus, quando Jesus, aleluia, antes de ser crucificado ou ser, aleluia, ou se entregar, que muitas das vezes em filmes, Semana Santa, eles colocam meio que dá para o público entender que Jesus ele foi pego na marra, foi levado na marra e foi crucificado na marra, sem a sua vontade. Aleluia. E não foi bem isso que aconteceu. A Bíblia vai dizer que Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho amado para que nós tivéssemos direito à vida eterna e da salvação. Jesus entendeu o propósito. O propósito de Jesus, ele tinha um começo, um meio e um final como homem. Mas como Deus, ele teve um começo, um meio e é infinito. Infinitamente até ele arrebatar a sua igreja e nós íamos morar com ele, adorando e glorificando eternamente. Ah, pastor, quando a palavra é revelada é bom que Deus sopra no ouvido. E Deus fala comigo, meu pastor, dizendo: ei, aleluia, muitas das vezes eu já usei esse texto, vamos dizer assim, esse vocabulário para dizer: tudo tem um começo, um meio e um fim. A revelação que Deus me dá aqui. Com nós que servimos a Deus, nós tem começo e meio. Fim. Pastor, estou com a Bíblia que minha mãe, Deus resgatou, aleluia, Deus ele levou, servo de Deus, estava ministrando, está aqui, ó, tá engraçado, está tudo anotado. Eu vou ler essa Bíblia agora para meditar, porque está tudo anotado. Se eu pegar essa Bíblia, está tudo anotado. A mulher é anotar tudo, anotado, é muita coisa anotada aqui, é muita coisa marcada, é muita coisa que eu digo: Jesus é lindo, aleluia. Aceitou Jesus, depois era católica, Jesus trouxe, depois viveu uma serva por excelência. Oh glória! Não tem fim. Eu te provo isso na palavra. A Bíblia diz que aqueles que estão em Jesus não morrerão, mas passarão da morte para a vida, e vida eterna. Eternidade não tem fim. Oh glória! Lá no livro do Apocalipse está dizendo: Deus enxugará dos nossos rostos todas as lágrimas, não haverá mais dor, nem pranto, nem clamor, todas as coisas velhas se passaram, e eis que o Senhor se fez tudo novo. Oh glória! Não tem fim. A única coisa
trazendo para a área física, que tem um fim, é que hoje, voltando aqui para minha mãe, quem sabe você perdeu um ente querido, que Deus venha confortar o teu coração, é algo físico. É algo que nós não podemos mais ver por enquanto. Aleluia. É algo que nós não podemos conversar, falar, dialogar, se expressar. Aleluia. Porque Jesus disse, olha, aquele que perseverar até o fim será salvo. E quando Jesus ele falava a respeito do fim, ele falava como 100% homem, 100% Deus. Ele falava de um fim aqui na terra, material, corpo, porque o próprio Deus falou, quando o homem pecou lá atrás, ele falou, ó, do pó tu vieste, e pro pó tu tornarás. Só que é isso, é corpo. Aleluia. Só que nós estamos cuidando do quê? Das nossas almas. E a alma dos nossos familiares serão salvas. Você vai ganhar almas dessas pessoas. Você vai pregar. Jesus vai convencer. O Espírito Santo vai convencer. E essas pessoas também vão morar com Deus. Para que o nome de Jesus seja glorificado. Oh, glória. Já entra na mensagem. Jesus, ele está prestes a chegar no cenário a qual ele já aguardava. Muitos se lembram de quando foram prender Jesus. Qual foi a reação que Jesus ele teve? Ele se escondeu? Não. Ele mandou que alguns fossem na frente e ele ficasse mais atrás para quem sabe ele desistir. Não. Pelo contrário, quando Pedro viu aquilo, sem ninguém falar nada, Pedro puxa uma espada. E quando Pedro puxa uma espada, havia um homem chamado Malco, aleluia, que Pedro lança a espada. E pastor pode ter certeza que Pedro ele não tinha, Pedro era pescador. Pedro não era lutador de Kung Fu e nem de espada, não. Andava com espada porque andava, estava, e era necessário estar. Mas nunca que Pedro acertava a orelha daquele homem. Pedro colocou para arrancar o pescoço dele fora. Pedro não tinha aquela habilidade com espada, não. E quando Pedro tomou a frente e lançou a espada, a orelha dele, ó, Jesus disse, calma, homem. Pegou a orelha dele e colocou no lugar de volta, dizendo para Pedro, se eu quisesse, aleluia, eu poderia clamar anjos com espada de fogo. Se eu quisesse, Jesus, se ele falasse uma palavra ali, ele ficava tudo cego, desnorteado, ninguém ia tocar a mão dele. Mas era necessário acontecer. A palavra desde lá de trás estava sendo cumprida. E Jesus, ele sabe que o negócio vai apertar mais um pouquinho. E ele, como 100% homem, mas 100% Deus, e nunca usou da sua glória para se beneficiar. Ele vai aos montes. Ele vai ao Getsemane. E ele vai com os discípulos, ele vai com Pedro. E alguns discípulos e diz, olha, vocês ficam aqui e vigiam. E orem, porque eu vou mais ali adiante. Ou seja, Jesus falava, vocês vão ter o particular de vocês com Deus, em outras palavras, e eu vou falar com meu Pai. Sabe quando você muitas das vezes vai para o monte, o pastor falou aqui que foi para o monte esse dia com um bocado de vaso. Sabe, às vezes um encosta do lado do outro e começa a orar.
E não adianta dizer que ninguém é surdo. A gente vai orando e a gente vai escutando mais ou menos o que é que o outro está falando. Ainda que a gente tente se concentrar, alguma coisa a gente vai ouvir. Sim ou não? Se dizer que não ouve, meu irmão, Deus está blindando os teus ouvidos espirituais. Não tem como 3 pessoas, um está do lado do outro, um orando, Deus abençoe a igreja, aí você não ouvir. Principalmente em voz alta. Jesus, ele já disse, espera aí, eu vou me retirar um pouquinho, vou deixar eles ali, porque o que eu tenho para falar com o Pai é algo secreto. O que eu tenho para me expressar com Ele, eles não podem ouvir, porque eles não vão compreender. Tem coisas que a gente tem que ouvir. Meus irmãos, ora bem aqui, que eu vou me afastar bem aqui um pouquinho. É como que eu digo, eu tenho um segredo para falar com o papai. Oh, glória. Pastor, mas eu não posso falar com Deus em pensamento, porque Deus, ele sonda o meu pensamento para que os que estão ali não ouçam. Pode. Mas se você está querendo falar, aleluia, para ele escutar, abrindo a tua boca com palavras, não vai ser em pensamento que você vai falar. Você vai se ausentar, você vai tirar um lugar mais à frente, mais do lado, mais outro, para nem que você ore mais baixo falando, para você falar. E Jesus fez isso. Jesus vai, ora. E quando Jesus, ele começa a orar, começa como se fosse anteceder aquilo que ele iria passar na cruz do Calvário. O que, pastor? Ele começou a sentir dores. Ele começou a sentir angústia. Ele começou a sentir ali o sofrimento. Ele começou a sentir angústia. Ele disse para os seus discípulos, aleluia, que a alma dele, ele disse, olha, a minha alma está profundamente, aleluia, de tristeza até a morte. Imagina como Jesus estava. Aleluia. Fique aqui e vigie comigo. Jesus já estava sentindo. E por que ele foi lá, pastor? Ele com o pressentimento e o sentimento de o que ele iria passar seria mais profundo. Ele vai buscar o quê? Força. E como é que ele vai buscar força? Na oração. Quando Jesus escolhe orar, ele já estava sentindo. Quando ele chega lá, ele continua sentindo. Só que quando ele começa a falar com Deus, mesmo ele, a Bíblia vai dizer que quando é chegada a hora, Jesus começa a orar, ele começa a sentir a dor, que gotas de sangue, aleluia, que suor do seu corpo é transformado em gotas de sangue que vai pingando no chão. Será que ele estava sentindo dor? Aí ele diz assim, Pai, se possível, ele sabe que para Deus nada é impossível. Só que ele também, como homem, ele disse, Pai, se possível, arranca de mim este cálice, aquela dor que ele estava sentindo. Aí ele diz, mas todavia não seja feita a minha vontade. Vamos dizer assim, pastor, ele queria desistir. Não, ele estava dizendo, se o Senhor pudesse tirar o peso, a dor que eu estou sentindo nesse momento, aleluia, eu pedia que o Senhor tirasse, mas todavia não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Mas na frente nós vemos Jesus voltando, vendo os discípulos ali dormindo. Jesus fala uma vez com eles, Jesus volta, fala de novo com eles, até Jesus voltar a terceira vez. E os discípulos, aleluia, estão, vamos dizer assim, no mundo espiritual estão pesados. Não estão conseguindo nem vigiar e nem orar. Em outras palavras, é a mesma coisa, pastor Leandro, de alguém ir para o propósito com o Senhor no monte, por determinada causa, e o Senhor dizer,
eu vou me ausentar aqui um pouquinho, os irmãos. E que os irmãos fiquem aí em oração, em intercessão por aquilo que viemos fazer aqui. E o pastor está lá orando. Quando volta, os irmãos estão, dormindo. Você já viu falar de ore por mim? Ora por mim. Ora por mim. É o crente que pede oração para os outros, mas não ora. Agora deixa eu te perguntar. E às vezes a gente confia, vamos dizer assim. Mas você já imaginou, eu estava lendo essa mensagem hoje. Você imaginou se aquelas pessoas, porque Pedro era discípulo de Jesus. Através da vida deles, muitos milagres aconteceram. E o peso estava grande que Pedro não estava conseguindo nem vigiar e nem orar. Se Pedro não estava conseguindo nem vigiar e nem orar, imagina às vezes aquela pessoa que você diz, é um homem de Deus. Não deixa de não ser. Ora por mim, você está confiando na oração daquela pessoa. E se aquela pessoa estiver passando, que você não sabe, por uma luta tão grande que ela não está conseguindo orar nem mesmo por ela, você vai confiar? Deus está dizendo, levanta e faça a tua oração. Aleluia, tanto pela tua vida, aleluia, mas por aqueles que você também tem pedido oração. Não ore só pela tua vida, mas ore pelo pastor da igreja, porque o cargo aqui, aleluia, é fácil as pessoas olhar, aleluia, mas é difícil é estar com a mão na massa, com a mão na obra, aleluia. O culto aqui termina, mas o cuidado com os irmãos não termina. Que eu tenho certeza que dá 10, 11, 12, até pela madrugada, às vezes tem irmão dizendo, pastor, aconteceu algo, eu peço que o Senhor ore. Eu tenho certeza que se acontecer qualquer coisa pela madrugada, vier a angústia, vier a dor, você vai se lembrar da tua liderança. E a tua liderança é homem e mulher de Deus. Você vai mandar mensagem, você vai pedir oração, você vai pedir que interceda, mas para que eles possam estar bem, porque pastor não é Superman, nem Batman, nem Homem-Aranha, nem super-herói. É homem e mulher igual você. A única diferença, sabe o que é? É a responsabilidade a qual Deus confiou na vida deles. É claro que o pastor e a pastora, no mundo eclesiástico, e naquilo que Deus derrama o óleo, tem uma autoridade maior. Só que não pense que não passe por luta, não, que passa. Então, se você quer um dia receber a oração de quem esteja bem para orar, bem para ir visitar, bem para fazer aquilo que às vezes nem dá, mas Deus motiva ele ou ela a fazer, é vocês olhar para o pastor de vocês e dizer, eles precisam estar bem. Agora eu vou falar, Jesus. Quem é mãe aqui? Pai, levanta a mão. Quem tem filhos aqui pequenos, que os filhos dependem de vocês, levanta a mão. Os filhos dependem de vocês, sim ou não? Para que vocês possam oferecer um estudo, colocar comida dentro de casa, abraçar quando tiver que abraçar, descer a taca quando tiver que descer. Jesus ensinou, viu? Passe a mão na cabeça do teu filho e dê tudo que ele quiser, que tu é o pior pai e a pior mãe do mundo. O pior pai, eu não sei. O pior pai e a pior mãe é aquele que dá tão que não tem para agradar o filho. Nem Deus faz isso. E olha que Deus nos ama muito mais. Aqui foi falar a respeito de pai. Aqui foi falar a respeito de...
Peça para Deus discernimento. O que foi que Deus disse na palavra? Que o pai repreende o filho a qual ele... Você pode dar tudo. No dia que você não puder dar, ele vai apontar o dedo para você e vai dizer que você não presta para nada. Vai dizer que você nunca deu nada. Peça sabedoria para Deus. Aleluia. Para ser uma bênção na vida do teu filho. Ensina o caminho que ele deve andar. E você, jovem. Não fique triste com seu pai ou com sua mãe. Quando ela falar não, mesmo podendo. Porque o não de uma mãe hoje, ou o não de um pai hoje, pode ser grandes portas abertas que Deus vai abrir para você. Porque a tua mãe ou o teu pai é direcionado por Deus. Oh, glória! Agora eu vou voltar para mim não esquecer, já entro no texto, vou encerrar. Vocês têm filho, né? Tem filho, a gente tem que cuidar. Só que para isso, para você cuidar do seu filho, você tem que dar o quê? Bem, eu já vi várias frases dizendo para jovens, pré-adolescentes, crianças dizendo: menino, tu quer me matar? Se comporta, porque senão não vou ter força nem para trabalhar. Eu quero ver como é que vai ser a tua vida. Ou se Deus me levar, como é que vai ser? Me ajuda a estar bem para eu cuidar de você. Agora eu vou entrar na fase do pastor. Se você ajudar o teu líder espiritual, que é o teu pai, e a tua líder espiritual, que é a tua mãe, está bem, aí tu vai ter paz para comer o ano inteiro, a vida inteira, até Jesus voltar. E paz de qualidade. Por quê? Porque a própria igreja, os próprios membros são aqueles que não só requer do pastor ou da liderança, mas são pessoas que também o abençoam. Eu estive visitando o pastor Leandro quando ele fez a cirurgia. E lá, eu sei que às vezes que eu estava ali, com certeza foram outras pessoas depois. Alguns que não puderam ir, eu creio que falou com ele de alguma forma. E eu vi irmãos ali visitando. Eu vi ali o irmão levando uma palavra para o pastor. Tem gente que tem vergonha, eu vou levar, leva a palavra. Ora pelo teu pastor. Profetiza sobre a vida do teu pastor. Aleluia. Porque cada um Deus usa do jeito. E o teu pastor vai crer. E vai receber o que o irmão falou aqui, ó. O irmão falou aqui, profetizou. O pastor já recebeu aqui. Seja um canal de bênção na vida da liderança. Porque quando você precisar, eles vão estar como, aleluia, é o ditado popular, todo vapor. Irmão, tu tá onde? Ô pastor, não queria incomodar o senhor, mas a única que tentei ligar para A, para B, para C, para D, para... É uma ovelha que não dá trabalho. É uma ovelha que é fiel. É uma ovelha que dá gosto. Pastor, ele vai se sacrificar. Se possível, até deixar o que ele tem para poder, para poder resolver para si próprio, para socorrer aquela pessoa. Pastor, não tenho como ajudar o meu pastor, porque eu nem sei o que ele precisa. Se você crê em Deus e serve a Deus, começa a orar e começa a pedir para Deus te mostrar em que você pode estar ajudando, aleluia, o pastor, a pastora, em que você pode estar fazendo. Aqui tem várias pessoas, eu sei, que já fazem, já ajudam, mas não deixe de fazer, aleluia, porque Deus vai te abençoar. E Ele quer cuidar de vocês. Ser pastor, irmãos, não é escolha
pastor mesmo, levantado por Deus, não é escolha. Porque o que escolhe ser pastor, poucos ficam, não aguenta e não suporta o processo. Ser pastor e pastorear é chamado. E chamado por Deus não é escolha. Não é algo que eles tiveram que escolher. Mas primeiro Deus escolheu para cuidar de pessoas, para formarem discípulos, para nascerem outros pastores, para cuidar de outro povo e para que sejam abençoados. Mas eu creio que através da vida dessa liderança, Deus vai levantar pastores aqui dentro. Aleluia. Deus vai levantar homens e mulheres de Deus para pregar a mensagem do Evangelho. Porque o nosso Jesus está voltando. Eu vou falar. Quem sabe alguém pode estar dizendo: não, rapaz, você é amigo demais do pastor Leandro. Parece que já veio com uma mensagem de casa. Eu nem ia falar de nunca, não, irmão. Não me conhece. Para começar, não puxo saco lá em casa nem da minha esposa. Nunca puxei o saco nem da minha mãe, nem do meu pai. Sabe por quê? Porque puxar saco para mim, sabe o que é? Sabe por que é? Tá falando coisa às vezes só para agradar o outro. Isso chama-se para mim interesse. Interesse. Primeiro eu puxo o saco, depois eu vou lá e que é o que eu preciso. Quem sabe pode me ajudar. Isso é coisa de Satanás. Aleluia. A verdade tem que ser dita. Oh, glória. Eu estou falando isso porque Deus tem me dado autoridade. Ele sabe por quê. Ele está falando isto nessa noite. Minha esposa às vezes reclama de refim, não me fez um carinho. Eu tenho que fazer. A Bíblia é bíblico. A Bíblia diz que nós temos que, sabe, fazer o carinho, tá lá. Eita, mulher, parece que é uma criancinha. De Jesus amado. Deus disse que vai ser mais duas meninas. Mulher gosta de carinho, de uma bebezinha. Falei, a bebezinha de Jesus. Tu já me viu hoje, filho? Eu digo, meu Deus, toda hora eu vejo, eu estou vendo aqui. Eita, Jesus, eu digo, ô pai, me muda. Eita, glória. Eita, meu Deus. Eu ia trabalhar esses dias, irmão. E ela, não, volta. Não vai não, eu digo, tu vai me sustentar, vai. Não volta, já tá tarde, tu vai para onde? Eu digo, meu Deus, deixa eu ir. A Bíblia diz surgir da aparência do mal. Vocês vão entender. Ela quase me convence a ficar e não ir trabalhar. Só que a gente precisa do mantimento, não é não, mano? E ela estava quase me convencendo. Tinha gente na rua e ela lá fora. Não, filho, volta. Eu digo, filha, tomara que tu fique rica. Rápido. Que aí eu vou ficar só cuidando de minha filha, engano minha filha. Dentro de casa. Mas a gente não aguenta, né, irmão? A gente não aguenta, não. Aí ela riu. Ainda bem que Deus dá estratégia em tudo. Ela tinha me dado um dinheiro para me depositar e ela precisava do dinheiro na conta, né? E eu quase fico. E ela quase me convencendo. Eu digo, quer ver o cenário mudar? Eu digo, não, eu tenho que ir. Eu na calçada. Tinha gente na rua. Eu digo, eu tenho que ir porque eu tenho que depositar teu dinheiro. Ela é mesmo, vai logo, vai, senão a caixa fecha. Aí eu saí com o coração mais tranquilo, sabe, pastor? A esposa, vem, filho, fica aqui comigo. Eu digo, eita, Jesus. Ainda bem que Deus fez eu lembrar do dinheiro dela que tinha que depositar. Corre, já é 4h30, 5 horas, cara. Ei, cuidado, não pega passageiro antes de botar, antes de colocar o dinheiro na conta, não, senão a caixa. Eu preciso do dinheiro hoje na conta. Aí eu disse para Jesus, eu digo, é ruim se tocar uma corrida aqui, eu já pego logo se for boa. Mas o dinheiro vai ser depositado. E assim fiz. Peguei a corrida, fui parar achando que a corrida era para Planaltina. Planaltina aqui do nosso lado, só que era Planaltina de Goiás. Fui baixar lá em Planaltina de Goiás. Eu digo, agora deu meio-dia. Vou ter que achar alguém para transferir esse dinheiro para essa mulher. Só que Deus é tão bom, já era 5h20 quando eu cheguei lá.
Botei no Waze lá, lotérica. Lá a lotérica só fechava 6 horas. 5 mil eu estava depositando o dinheiro, dizendo para ela. Eu digo, daqui 20 minutos o dinheiro está na conta. Deus é bom a todo tempo. Vou voltar aqui e vou encerrar, irmãos. Jesus, ele ora. Ele diz, Pai, se possível, arranca de mim este cálice. Mas todavia não seja feita a minha vontade, seja feita a... Outra coisa interessante que Jesus vai falar, irmãos. Tem coisas que a gente não quer passar. Tem coisas que a gente não quer passar. Tem coisas que nós não queremos e nós pedimos para Deus arrancar. Deus, tira porque eu não suporto mais. Nós estamos falando para Deus, mas quem sabe se nós suportamos ou não é Ele. Ele sabe o limite do limite. Aí Jesus disse assim, no versículo 39, no verso B lá em cima. Meu Pai, se é possível que eu passe de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mais abaixo, depois do 42, quando ele se retira a segunda vez, ele disse, meu Pai, se não é possível que esse cálice passe de mim sem que eu o beba, faça a tua vontade. Jesus, ele entendeu. Primeira coisa, primeiro ponto. Jesus, ele diz, Pai, se possível, arranca de mim esse cálice. Mas todavia não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Quando ele se retira a segunda vez, ele diz para Deus, Pai, se eu tenho que passar por isso, que a tua vontade venha ser feita. E a vontade de Deus, ela foi feita. Por quê? Aí eu quero que você entenda e vou dar a conclusão da mensagem. Para Jesus entrar lá na cruz do Calvário, era necessário ele passar por esse processo primeiro. Ele ver seu suor, de tanta dor que ele sentiu, se transformar em gotas de sangue pingar. A sua alma desfalecer, está entristecida até a morte, que nele se falou. O que é isso, pastor? É preparação. Eu não sei o que é que você está passando ou você tem passado, mas tudo é uma preparação para aquilo que é maior, que Deus vai nos entregar. E um dia, como esse homem aqui testemunhou, nós vamos entender e vamos testemunhar. Porque não é tudo que nós entendemos, principalmente no processo. No processo, é nós fazermos como Jesus e não como discípulo. No processo é vigiar. No processo, eu tenho que vigiar e orar. Pronto. No processo que você está passando, vigia e ore. Porque Deus vai te dar força para suportar o processo. E depois, quando te perguntar a receita, porque muitos serão notórios, muitos verão processo que você vai estar passando. Tem processo que é visível, só que tem processo que é interno, ninguém vê. Só que aquele que escreveu o nome no livro da vida, o teu nome, ele está vendo. E ele está contigo no meio desse processo. E um dia você vai testemunhar, a pessoa vai dizer, nossa, mas eu nunca prestei atenção, eu nunca vi, eu não sabia. Eu poderia ter ajudado, irmã. Se tu tivesse falo que estava nessa dificuldade na tua casa, questão de alimento, meses, eu tinha te ajudado. Mas vem cá que eu já vou encerrar. Mas tem processo na nossa vida que mesmo passando